Fala galera, tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, dando prosseguimento então ao nosso conteúdo de verbos, tá? Vou trabalhar com vocês agora particularmente não as desinências número pessoais, mas sim as modo temporais, tá? Que são as mais importantes ali dentro para nós, justamente para que vocês possam entender a complexidade e a amplitude desse conteúdo, tá? Então vamos lá, pessoal. Então, trabalhei com vocês em um primeiro momento, gente, as desinências números pessoais, tá? Deixa eu só colocar aqui de novo, que são essas aqui, pessoal, do qual que vocês estão verificando agora. Então, nada, S, nada, mos, is, m, tá? Então, vocês vão verificar agora aqui que eu tenho que ter, gente, essas desinências agora aqui, ó, tá? Nada, S, nada, mos, is e m. Beleza, tranquilo. Agora o que eu quero trabalhar com vocês aqui dentro, pessoal, é a parte das desinências modo temporais. Como assim modo temporais? Vamos imaginar, gente, que porventura, pessoal, vocês têm agora o verbo cantávamos, tá? Deixa eu só apagar aqui. O que eles podem perguntar para vocês? Qual o tempo e modo verbal do cantávamos? Então, olhem aqui. Tenho lá, pessoal, o cantávamos. O que pode acontecer com cantávamos? Eles vão perguntar qual o tempo e qual o modo. E qual o modo. Agora aqui dentro, justamente desse verbo. Será que ele está no pretérito perfeito? Será que ele está no pretérito mais perfeito? Será que ele está no futuro do subjuntivo? Será que ele está no futuro do presente, futuro do pretérito? Então, pessoal, quando a gente estuda particularmente agora aqui dentro as flexões dos verbos, tá? Que é o 4.6.3, mais necessariamente a parte de modo, que o modo dele pode ser indicativo ou subjuntivo, modo e tempo, tá? Então, presta atenção. Então, se nós estudamos a pessoa e o número, qual o tempo? Pessoal, tempo aqui dentro eu tenho obrigatoriamente 3. Modo aqui dentro eu tenho obrigatoriamente 3. Então, o tempo para nós, gente, pretérito, presente e futuro, tá? Qual modo? Indicativo, indicativo, subjuntivo e quem mais, pessoal? Imperativo, afirmativo barra negativo, tá? Pessoal, o que é para nós aqui dentro o indicativo? O indicativo para nós é sempre um fato certo, um fato preciso, ao passo que o modo subjuntivo é o oposto, é um fato incerto, vago, impreciso e até mesmo duvidoso. O imperativo afirmativo, com toda certeza, uma ordem, né? E o negativo é uma proibição ou uma negação. Quando vocês trabalham com pretérito, nós conhecemos o pretérito, pessoal, por passado, tá? O nosso vulgo passado. Presente, óbvio, né? É um fato que anda acontecendo agora, está sendo executada agora. E o futuro vai ser realizado, né? Então, vai ser realizado. Tranquilo, gente? Vamos lá? Então, pessoal, estou trabalhando com vocês particularmente a partir de agora a flexão dos verbos. Lembrando que esse conteúdo também é um conteúdo onde a gente vê com muita ênfase lá na parte de estrutura e formação das palavras, tá? Então, modo, pessoal, 3 modos aqui dentro para nós. O indicativo, então, o indicativo é sempre um fato certo, um fato preciso. Vou hoje, tá? Então,
imagine num processo de comunicação entre eu e, por exemplo, nome fictício que eu sempre coloco, João. Então, se eu ligo para o João e falo, não, deixa, vou hoje, ponto. Esse voo hoje para o João, pessoal, é um fato certo, um fato preciso, tá? Aí é só marcar praticamente o horário que eu vou até o João, tá? Por outro lado, pessoal, o subjuntivo é um fato incerto, vago, impreciso e até mesmo duvidoso. É possível, pessoal, que chova. Quando é que esse fato ele se torna certo, preciso? No momento que chove, tá? No momento que chove. Então, é um fato incerto, vago, impreciso e duvidoso. O imperativo afirmativo, gente, imperativo negativo, é muito tranquilo. Já vi, pessoal, particularmente caindo em concursos públicos, o imperativo afirmativo. Por que eu digo? Por que eu sempre comento do imperativo afirmativo? Notem, pessoal, pensem agora comigo aqui e raciocinem o seguinte. Para que eu tenha o imperativo afirmativo, eu tenho que ter quem? Eu tenho que ter o presente do indicativo, tá? Nós vamos estudar tudo isso aqui depois, tá, pessoal? O imperativo afirmativo presente do subjuntivo e depois, pessoal, imperativo negativo, tá? Geralmente, quando se trabalha os presentes e os imperativos afirmativo e negativo, se trabalha nessa composição, nessa ordem, tá? Por que eu estou dizendo, pessoal, que as bancas adoram trabalhar com imperativo afirmativo? Pense comigo. Para que eu tenha o imperativo afirmativo, eu tenho que conjugar obrigatoriamente o presente do indicativo e obrigatoriamente o presente do subjuntivo. Se eu não conjugar o presente indicativo e se eu não conjugar o presente subjuntivo, eu não consigo fazer o imperativo afirmativo. Por que eu estou dizendo isso? Para que eu tenha o presente do indicativo, desculpa, para que eu tenha o imperativo afirmativo, é a junção de quem com quem? Do presente do indicativo com o presente do subjuntivo. Tá? É a junção desses elementos aqui, pessoal. Tá? Então vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar aqui para não dar problema para vocês. Geralmente quando cai, pessoal, tá? Por que eu falo geralmente? Porque não é a ciência exata, né, pessoal? Quando cai, geralmente vai cair numa tirinha, geralmente vai cair numa charge, ou seja, vai trazer uma linguagem, né? E depois vai pedir para vocês transferirem, geralmente traz uma linguagem no imperativo negativo, para vocês transferirem para o imperativo afirmativo, aquele diálogo, aquela fala, tá? Então, o que acontece aqui dentro, pessoal? Quando eu tenho a conjugação do presente indicativo, eu vou tirar obrigatoriamente o tu e o vós daqui, tá? Então, o tu e o vós, e eu ainda tenho que cortar o S agora aqui dentro do tu e o vós, que automaticamente vem para cá, e o restante vem do presente do subjuntivo. Lembrando que eu não tenho o eu, porque eu não posso mandar a mim mesmo, e muito menos negar a mim mesmo, tá? Aqui dentro. Então, o que acontece, pessoal? O restante, a partir de agora, ou seja, o ele ou ela, ou seja, o nós e o eles e o elas, são retirados do presente do subjuntivo, tá? Então é feito, pessoal, essa mescla aqui dentro do presente e do indicativo conjuntamente com o nosso presente do subjuntivo, tá? É uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos aqui dentro para não dar problema para vocês. Tranquilo, gente? Foi? Por enquanto, pessoal, é isso aqui. Por enquanto, tá? Então, bora lá. Então, o tempo para nós, então, presente
o pretérito, que pode ser pretérito perfeito, pretérito imperfeito e imperfeito, e o futuro do presente ou o futuro do pretérito, tá? A pessoa e o número. Então, pessoal, olhem aqui. Quem são essas pessoas? Óbvio, gente, que são as pessoas do processo comunicativo. Eu, tu, ele, ela, primeira, segunda e terceira do singular, nós, vós, eles ou até mesmo elas, tá? Lembrando que aqui eu conjuguei um verbo, tá? O verbo pensar, por exemplo, e que eu já coloquei nesse verbo aqui, pessoal, o que? A desinência número pessoa, ou seja, nada, s, nada, mos, is e eu, tá? Então já acrescentei esse elemento aqui através, pessoal, da conjugação, tá? Estrutura verbal, gente. O que é uma estrutura verbal para nós ali dentro, tá? Então, a estrutura verbal, a gente trabalha, pessoal, tem uma harmonia muito grande com a parte do radical, com a parte da estrutura e formação das palavras. Então, vocês vão ter dentro de uma estrutura verbal o radical, que é o elemento estrutural básico. Vocês vão ter, em alguns casos, a vogal temática, que é a vogal que, em alguns casos, ela vai se agregar ao radical, preparando para receber a desinência. Vocês têm a desinência modo temporal, vocês têm a desinência número pessoal. Então, isso é extremamente importante para vocês. Então, o radical já crescido da vogal temática denomina-se tema. Exemplo, pessoal. Exemplo para que vocês possam entender esse conteúdo. Vamos imaginar agora aqui que eu tenho o cantávamos novamente. Cantávamos. Pessoal, esse verbo agora aqui, segundo a estrutura verbal, eu posso fracioná-lo, tá? Em elementos menores, como cante, o a, o vá e o mos, tá? Aqui dentro. Então, vocês vão perceber agora que cante é o meu radical, elemento estrutural básico, aquele que serve como base da palavra. Na sequência, eu tenho a minha vogal temática. Por que é a minha vogal temática? É a vogal, gente, que em alguns casos vai se agregar, vai se juntar ao radical, preparando para receber as desinências, tá? As vogais temáticas são de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque esse verbo agora aqui, se eu levá-lo à sua forma primitiva, vai ficar automaticamente, pessoal, A-R-O aqui dentro, tá? Depois, na sequência, eu vou ter quem, pessoal? Eu vou ter agora aqui dentro o vá, que é a minha desinência, modo temporal. E eu vou ter aqui dentro, pessoal, a minha desinência número pessoal. Aqui, tá? Então, a desinência número pessoal é porque vocês já sabem agora aqui dentro que o mos, então, nada s, nada mos, que o mos agora, para mim aqui, pessoal, ficou como primeira pessoa do plural. Então, vocês já sabem que esse verbo agora aqui, ele foi conjugado na primeira pessoa do plural, tá? Você já tem a noção, a consciência disso. Mas ainda vocês não sabem, pessoal, o modo e o tempo. Então, eu quero de vocês, a partir de agora, que vocês cuidem e atentem, pessoal, uma lógica, uma dica que eu vou trazer aqui, ó. A dica é o seguinte. Pretérito perfeito do indicativo. Pretérito mais que
perfeito do indicativo, futuro do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito imperfeito do indicativo, futuro do presente. E, pessoal, para finalizar, futuro do pretérito. Aqui. Tá, gente, pense comigo uma coisa extremamente importante, gente. Deixa eu colocar assim, ó, que vocês vão conseguir entender algo aqui dentro, tá? O que vocês vão conseguir entender aqui, pessoal? Vocês vão conseguir entender uma lógica, que é uma lógica extremamente importante. Todos os tempos e modos verbais que eu coloquei agora aqui para vocês terão a sua desinência modo temporal. Então, quando cai em concurso público, a lógica aqui dentro não é sair a conjugar verbo, é saber, agora aqui dentro, a estrutura do verbo, portanto, e desmembrá-lo em elementos menores. É o que nós estamos fazendo agora aqui dentro. Pessoal, esses elementos menores agora aqui que vocês estão enxergando agora aqui, eles estarão presentes em qualquer tempo e modo verbal, tá? Então isso aqui, pessoal, vai estar presente em qualquer tempo e modo verbal, tá? Aqui, ó. Vai ter o radical, com toda certeza, vai ter, em alguns casos, a vogal temática, vai ter a desinência monotemporal e a número pessoal, tá? Lembrando daquelas regras do vídeo anterior lá. O que acontece? Acontece o seguinte, que se tu tem agora aqui o cantávamos, o que tu pode fazer aqui dentro, pessoal? Vocês podem agora saber só olhando pela desinência. Então, a desinência é aqui, pessoal, olha aqui. Desinência do pretérito mais perfeito é o "ra". O futuro do subjuntivo é o "r". O pretérito imperfeito do subjuntivo é o "se". O pretérito imperfeito do indicativo pode ser duas, a depender do verbo, tá? O ia ou pode ser o vá. O futuro do presente, urei. E o futuro do pretérito, uria. Como assim, Fabrício? Pessoal, pense o seguinte, cantara. Não cantará, cantara sem acento. Cantara, pessoal, ali dentro, vocês vão perceber que é pretérito mais que perfeito, porque é eu cantara. Futuro subjuntivo, quando eu cantar. Pretérito imperfeito subjuntivo, se eu cantasse. O pretérito imperfeito indicativo, pessoal, vai depender se a vogal temática é de primeira conjugação, se a vogal temática é de segunda ou terceira. Se ela é de primeira conjugação, cantar, fica vá. Se ela é de segunda e terceira, fica ia. Por exemplo, é morrer. Eu morria. Nadar. Eu nadava. Então, sempre de primeira é o vá. Sempre de segunda ou terceira é o ia. Então, o futuro do presente é com rei. Então, cantarei, cantarás, cantará. Cantaremos, cantareis, cantarão. O futuro do pretérito, cantaria, cantarias, cantaria, cantaríamos, cantaríeis, cantariam. A única, pessoal, que não vai ter aqui dentro é o pretérito perfeito do indicativo. Mas o pretérito perfeito do indicativo, pessoal, a marcação do pretérito perfeito do indicativo é a seguinte. Pense comigo, pretérito, passado. E esse passado é um passado
concluído. Então, eu vou colocar aqui para vocês assim, ó. Passado concluído. Concluído, tá? O verbo nadar, passado, eu nadava. Desculpa, eu nadei. O verbo morrer, eu morri. Tu morreste, ele, ela morreu. O verbo caminhar, eu caminhei. Tá? Então, eu caminhara, quando eu caminhar, se eu caminhasse, eu caminhava, eu caminharei, eu caminharia, tá? Pessoal, cuide uma coisa importante. Os verbos que eu estou citando para vocês a partir de agora são verbos regulares. O que é um verbo regular? É um verbo, pessoal, que ele não sofre alteração no seu radical. Lembrando que nós temos os irregulares, os defectivos, os anômalos e abundantes. Então, essa desinência modo temporal, ela pode ser, sim, afetada justamente por esses verbos, tá? A gente trabalha com um rol, pessoal, de em torno de 12 mil verbos, tá? Então, esse aqui não vai ser algo todo perfeitinho. Mas a probabilidade de vocês acertarem uma questão sabendo as desinências aqui dentro ajuda bastante. Por exemplo, ó, deixa eu só colocar o point fix de novo aqui, para que vocês possam entender esse conteúdo na amplitude que lhe é cabível, tá? Olha aqui, pessoal. Vamos imaginar agora que vocês têm no dia da prova, pessoal, o vendêssemos. O que vocês têm que fazer? Vende, mais E, mais SSE, mais moço, tá? Então, o que vocês fizeram aqui? Vocês abriram essa estrutura verbal. O que vai acontecer agora, pessoal? Agora aqui é localizar o radical, localizar a vogal temática, localizar a desinência monotemporal e localizar a desinência número pessoal. No caso, em tela, vocês estão localizando agora aqui a desinência modo temporal. Então, a desinência modo temporal é SSE. Bom, cadê? SSE, pessoal, tá aqui. Tá aqui. Então, vocês já sabem que esse verbo foi conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá? Lembrando, gente, que esse conteúdo é um conteúdo que se encontra, pessoal, muito bem explicado lá na parte, gente, de estrutura e formação das palavras, tá? Tranquilo, pessoal? Foi? Conseguiram entender aqui? Tá? Então, essa é a nossa estrutura frasal, tá? Vogal temática, pessoal, foi o que eu falei para vocês. Então, a vogal temática, ela pode ser, sim, de primeira conjugação, sim, de segunda conjugação ou de terceira conjugação. Então, lembrando que além das vogais temáticas, vocês têm, assim, as formas flexionadas. Então, cantar mais em, vender mais em ou partir mais em, que são as formas flexionadas. O radical aqui dentro, pessoal, é o elemento estrutural básico, aquele que serve como base do significado da palavra. Então, sem radical, vocês não têm palavras na língua portuguesa. Então, vocês estão percebendo que antes de avançar propriamente as conjugações de verbos, a gente estuda com muita ênfase a estrutura verbal, ou seja, como é que esse verbo ele existe dentro desse mundo, desse nosso mundo, né? Então é extremamente importante vocês terem aqui dentro uma base muito sólida a parte da estrutura e formação das palavras, tá? E o próximo conteúdo, pessoal, para a gente avançar aqui dentro, vai ser o conteúdo de locução verbal, tá? Um conteúdo também, pessoal, que eu trabalho com muita ênfase lá na parte denominada pronomes, tá? Então, lá em pronomes, a gente trabalha muito a parte de locução verbal, justamente porque lá tem a colocação pronominal das locuções verbais, tá? Então, aqui dentro, sim, no próximo vídeo, pessoal, eu vou iniciar trabalhando com vocês, sem sombra de dúvida, com as locuções verbais, tá, pessoal? Qualquer coisinha a gente estou à disposição, gente.